The future, a thousand. Bom, queria agradecer mais uma vez a participação no Ultraportal TV e vamos falar a respeito de gravidez. Existem muitas dúvidas a respeito dessa fase que a mulher vivencia, que é uma fase de felicidade para ela. Obviamente, existem algumas situações que a mulher acha que tudo vai bem, nem sempre tudo vai bem. Nós vamos tentar esclarecer algumas dúvidas pertinentes a esta situação que a mulher vive na sua vida. The future, a thousand. Confirmada a gestação, confirmou através do exame, um exame mais rotineiro, um beta-HCG plasmático, exame de sangue, tem um beta-HCG urinário. O próximo passo é fazer um ultrassom. Tá? Eu sempre peço um ultrassom antes de pedir os outros exames laboratoriais. Eu sempre digo, ultrassom hoje em dia é igual ao celular, não dá para ficar sem. Por alguns motivos. Por que se pede um ultrassom no começo? Primeiro, para saber se a gravidez é tópica ou ectópica. O que é tópico? Tópico é no seu local original. Tá? A gravidez se desenvolve no seu local original, que é dentro do útero, a gravidez intrauterina. E tem a gravidez ectópica, fora do seu local original. Tá? A gravidez, por vários motivos, tá? Por alguma má formação genética, por algum tipo de infecção, logicamente é uma situação rara, a gravidez não chega até o útero, embora raro, os locais mais frequentes que pode ocorrer a gravidez ectópica é nas trompas. Então já é importante observar no começo de uma gravidez, através de uma imagem ultrassonográfica, se a gravidez está dentro do útero ou não, para a gente já tomar as medidas necessárias para preservar a qualidade de vida da mulher. Um outro motivo de se pedir ultrassom no começo é para saber se a placenta está bem colada no útero. Aqui nós temos o útero. A placenta é uma estrutura que gruda por inteira no útero e tem que grudar por inteira mesmo, porque através da placenta, que ela vai se afinilando, terminando no cordão umbilical, é através da placenta do cordão umbilical que toda a mãe passa os nutrientes, alimentos, gases para o neném que está sendo gerado. Se a placenta estiver bem colada, o que em situações normais tem que estar bem colada mesmo, ela passa todos os nutrientes, alimentos, gases. Se ela estiver um pouco colada, ela passa alguma coisa. Agora, se ela descolou de vez, aqui está o útero, aqui está a placenta, aqui está o cordão umbilical, aqui está o neném, tem esse espaço entre o útero e a placenta que ela não passa mais nada. E não passando, infelizmente, o neném não sobrevive. Por que eu estou falando isso para vocês? Se a gente observar no começo, ou no meio, ou no final de uma gestação que existe um descolamento de placenta, vem dessa imagem na ultrassom, já orienta a mãe no sentido de não fazer esforço, não carregar peso, não ter relação, senão ela descola de vez. E ninguém quer isso. E um outro motivo de ultrassom no começo, para saber se a data da última menstruação que ela nos diz bate com a data da ultrassom. O que é bater? Ou dá exatamente a data, ou o ultrassom pode se aproximar da data. Por exemplo, ela deu uma data, pode dar uma diferença de 3 a 5 dias no começo, ou para mais ou para menos. Se deu essa diferença de 3 a 5 dias, ou para mais ou para menos, significa que a data está correta. Se deu uma diferença bem maior, ou caso ela não lembre a data, por incrível que pareça, isso pode ser comum, a mulher não lembra a data da última menstruação, nós temos que ir pelos parâmetros aproximados de um primeiro ultrassom. The future, a thousand million. Essa é a grande dúvida que a paciente nos procura quando vai fazer um pré-natal. Não existe uma regra, ela pode fazer quantos ultrassons quiser, não vai gerar nenhuma alteração na criança. Logicamente, uma gravidez de baixo risco, isso é importante, não existe gravidez de zero risco, existe gravidez de baixo risco e gravidez de alto risco. Uma gravidez de baixo risco, nós médicos, normalmente pedimos de 3 a 4 ultrassons. No começo, como eu expliquei já os motivos, no meio, tá? Dependendo, obviamente, existe um limite que os convênios, tá? E hoje em dia nós sabemos que muitas pacientes passam pelo sistema público de saúde ou pelo sistema suplementar de saúde, que ou é a medicina privada ou é a medicina que se baseia nos convênios médicos. Os convênios médicos restringem alguns exames. Nós podemos pedir no meio da gravidez, por volta das 20 semanas, que a gravidez pode chegar até 40 semanas, um ultrassom chamado ultrassom morfológico. Tá? O que me ia ser esse ultrassom morfológico?
é o ultrassom que verifica toda a formação, todas as estruturas, toda a anatomia da criança que está sendo gerada dentro do útero da mãe. Tá? Nessa fase, por volta das 20 semanas, de 18 até mais ou menos 22 semanas, é que termina a formação do futuro neném que irá nascer. Agora, preciso deixar bem claro uma coisa: o ultrassom morfológico ele não consegue rastrear, ou seja, investigar 100% das malformações. Ele consegue investigar uns bons ultrassons por volta de 85% das malformações. E a pergunta é: existem algumas malformações que podem passar desapercebidas? A função do médico, sempre olhando no rosto de cada paciente, é falar a verdade. Sim, existe. Tá? Mas na grande maioria das vezes, se ele conseguiu investigar que 85% das malformações não existem naquele neném que está sendo gerado, provavelmente 100% também não vai existir. Então trata-se a princípio de neném saudável anatomicamente. E quando é indicado o ultrassom morfológico? Olha, como eu falei, hoje em dia os convênios restringem muito. Mas naquelas mulheres que acima dos 35 anos estão iniciando uma gravidez, tá? Aquela mulher que já teve alteração de má formação, uma gravidez anterior, ou na própria família existe má formação, aquela mulher que trabalha em situações que envolvem radiação, que pode gerar alterações do neném, está indicado. The future, 1,000,000,000 possibilities. Essa é a grande polêmica, né, de hoje em dia. Qual que é o melhor parto? Olha, o melhor parto é aquele que a paciente, obviamente, não tem contraindicação. Primeira coisa, obviamente, a gente tem que considerar um parto normal. Se a paciente, ela entra em trabalho de parto, tá? O que é entrar em trabalho de parto? Isso é importante deixar bem claro para os telespectadores. É importante a mulher observar isso para entrar em trabalho de parto. Quando ela deve ir para a maternidade? Abordando também o tema trabalho de parto. Nas seguintes condições. Isso eu oriento todos os pacientes e a maior parte dos obstetras também orienta. Começou a ter contração de 5 em 5 minutos. Endurecer toda a barriga. Uma dor que começa aqui nas costas. Vai para a barriga. Começa a ter uma contração de 5 em 5 minutos. Ela vai tomar algum analgésico. Entre os mais indicados na gravidez. Tá? E a dor não melhora? Isso é trabalho de parto. Começou a ter sangramento em grande quantidade, ela não pode bobear, tem que ir para a maternidade. Tá? Começa a sair muito líquido, escorrer pela perna, olhar a calcinha, provavelmente rompeu a bolsa. Ou ele nem parar de mexer por mais de 4 horas. Abordando o tema trabalho de parto, ela começou a entrar em trabalho de parto, começa provavelmente a ter dilatação do colo do útero. Tá? Então o neném começa a descer, tá? Ele começa a descer pela bacia. Quando a paciente chegou com uma dilatação de 10 centímetros, uma dilatação total que nós chamamos, e ela está evoluindo satisfatoriamente para ter um parto normal, não tendo contraindicação, a melhor coisa é um parto normal. Agora, quando ela, ou o neném, ou os dois estão correndo perigo de morte, que nós sabemos que perigo de vida não existe, nós temos que tirar o neném de alguma forma. E, obviamente, existe o parto via alta, que é o parto que nós fazemos aquela incisão na barriga, que é a cesariana. Tá? Existem indicações clássicas de cesariana. Por exemplo, tá? Aquela criança que está sentada dentro da barriga da mãe, dependendo do caso, a gente pode até optar por parto normal, mas numa primeira gravidez, por exemplo, vamos supor, nasceu a parte glútea, tá? Mas a cabeça às vezes fica presa na barriga, tá? Hoje em dia é muito discutível, é uma indicação relativa para parto normal, uma primeira gravidez. Muitos obstetras já optam por cesariana. Aquela criança que está atravessada dentro da barriga da mãe, não se discute a cesariana. 2 cesarianas anteriores, porque a gente sabe que a medicina é baseada em estatística, foi feito estudo, pegaram-se 100 mulheres que entraram em trabalho de parto com 2 cesarianas anteriores. E dessas 100, 30, ou seja, 30% romperam o útero. O que é romper o útero? Normalmente para estourar o útero. Eu sei que é uma situação delicada falar sobre isso, mas nós temos que falar o porquê da indicação. Tá? Rompendo o útero, ele sai para fora do útero, que é o meio que ele sobrevive, e tem hemorragia interna. Né? Então 30% em medicina é um índice muito alto. Então a partir da segunda cesárea em diante já indica-se uma terceira,
uma quarta cesariana, quando a mulher engravida novamente, que a gente chama de fenômeno de iteratividade, que é o fenômeno da repetição. Além de outras indicações clássicas, aquela mulher que está com uma hipertensão na gravidez de uma forma grave, não consegue controlá-la, para evitar que aconteça alguma coisa com o neném ou com a mãe, nós temos que resolver o parto dela, então opta-se por cesariana. Ou seja, condições que envolvem risco de morte para a mãe, ou para a criança, ou para os dois. The future, 1,000 million. Olha, se for uma gravidez de baixo risco, aquela mulher que, por exemplo, não está tendo sangramento constante na gravidez, não perdeu líquido, porque ela perdendo líquido, ela perde o meio protetor dela para o meio externo. Podem entrar bactérias que podem causar infecção. Uma gravidez de baixo risco, ela pode ter relação no momento que ela quiser. Obviamente, quem vai determinar a posição é a própria mulher, porque a barriga dela vai crescendo e o homem, como ele realmente gosta dela, vai ser pai, ele que vai obedecer a posição que a mulher determinar. The future, 1,000 million. A questão da idade é fundamental nós discutirmos isso nesse programa. Tá? É aquilo que eu falo, né? A natureza é um pouco cruel com a mulher. Hoje em dia nós sabemos que a mulher se emancipou financeiramente, ela atingiu um status social, um nível no seu trabalho, chega a ser diretora, gerente, presidente de uma empresa. Ela se prepara para isso há muito tempo, só que infelizmente ela paga um preço. Porque conforme ela vai avançando a idade, e acima dos 35 anos, tá? Porque tudo a mais ou menos é baseado em estudos, o óvulo começa a perder a qualidade. Porque o óvulo é a célula reprodutora feminina. Então, perdendo a qualidade, pode gerar uma criança, em alguns casos, com alterações cromossômicas. E o endométrio, que é o tecido interno do útero, que vai receber o ovo ou o zigoto, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo. Quando ele se implanta nesse endométrio, ele não está tão, entre aspas, bom. Então, a idade da mulher é um fator limite para a gravidez. Isso a natureza, até agora, nós não conseguimos trabalhar, não conseguimos, entre aspas, vencer a natureza nesse sentido. E mesmo ela engravidando, o risco de abortamento é grande. Então, 35, 40 anos a mulher é jovem, muito jovem. Só que para engravidar, para a natureza, infelizmente não é. As considerações finais que eu quero deixar nesse programa é que para Natal é sempre bom fazer desde o começo. Como eu disse inicialmente, muitas mulheres, por motivos sociais, econômicos, não fazem pré-natal desde o início. Sempre procurar um médico especialista, confiar no médico que ela está acompanhando, tá? Para ter uma qualidade de vida muito boa durante essa fase, tanto para ela quanto para a criança que vai ser gerada. Ter um pré-natal bem saudável. Eu queria agradecer mais uma vez a equipe do programa Ultra TV e estou à disposição para novos esclarecimentos em outras oportunidades. Muito obrigado.